Estamos aqui para mais um episódio do podcast da CEL. Mais uma vez, com muita alegria, trazendo conteúdo sobre a nossa querida e famosa odontologia. Vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, que é a ortodontia, né? Então, nós vamos ter uma convidada super especial aqui. Nós vamos abordar o tema da ortodontia, sua evolução, tudo que está acontecendo, as mudanças que aconteceram, né, até esse ponto. E através do podcast, esse formato agora de formação de conteúdo, né, para que você que está nos assistindo possa elevar o seu nível de consciência a respeito desse assunto. Então, se você que está aqui precisando, está na mente, está ali pensando, está na hora de eu colocar aparelho, de eu alinhar os meus dentes, que eles são bonitos, mas não estão na posição correta, preciso dar um upgrade no meu sorriso, presta atenção que esse assunto vai ser muito interessante, porque nós estamos falando aqui com uma especialista no assunto. E eu apresento agora, nada mais, nada menos, doutora Rita, né, Rita? Oi, uma boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Meu nome é Rita, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou natural da cidade de Maquiné, é uma cidadezinha simpática de 7.000 habitantes, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Eu morei lá até os meus 19 anos. Aí depois eu fui para Pelotas. Em Pelotas eu fui fazer a minha trajetória acadêmica. Cursei odontologia na Universidade Federal de Pelotas. Então, somos filhos das federais, né? Com muito orgulho, né? Muito orgulho. Federal do Paraná, Federal de Pelotas, né? É isso aí. Tem um amigão meu de infância que também se formou lá em odontologia, né? O Rafa, então tive a oportunidade na formatura dele lá também. Conhece a Cidade do Doce, então. Cidade do Doce e de formação de grandes profissionais, né? Exatamente, muito legal. Exatamente. É centenária a faculdade lá. Fez aniversário mês passado até. E aí depois emendei o mestrado também, na Universidade Federal de Pelotas também. Foi em clínica odontológica, com ênfase em dentística e cariologia. Em Pelotas também eu fiz a especialização em ortodontia, que é onde eu atuo mais atualmente, que estou mais ativa na clínica. Além de mestre especialista, eu tenho aperfeiçoamento em cirurgia plástica periodontal e periimplantar. E também... Salve os periodontistas! E também capacitação em toxina botulínica, preenchedores. Então, isso é um pouquinho da minha trajetória e minha bagagem acadêmica. Um pouquinho não, bastante, bastante. Né? De forma resumida, mas você vê que é uma formação de respeito, né? Pela universidade que a gente tem. Somos filhos aí das federais. Nós pegamos uma época aí que a federal realmente... Eu não sei exatamente como está hoje, mas sempre foi uma universidade muito disputada, né? Sim, sempre elegendo os melhores ali no vestibular. Sim. E daí você já tem um mestrado, especialização. Então, a doutora Rita, né, está conosco aqui fazendo a parte da ortodontia na clínica. Tem feito, né, muito sucesso, a gente tem acompanhado essa trajetória, então seja muito bem-vinda, não só à Clínica CEL, mas hoje especialmente ao nosso podcast, né, falar sobre ortodontia. Muito obrigada. Estou amando a cidade, a Clínica CEL, estou achando incrível trabalhar com vocês, fazer parte dessa família, desse time. Referência na região, né? Estou muito feliz em estar junto com vocês. Muito bom. Já são 17 anos, né? É carreira, né? É carreira. O ano que vem ela fica de maior, quem sabe agora ela anda sozinha aí. Mas é uma alegria tê-la conosco também. E a gente quer aproveitar esse espaço, é muito importante para o paciente, né? Para quem está nos assistindo, para quem está precisando fazer a ortodontia, conhecer também quem é que vai atender. Né? Não só a parte técnica, mas também a parte pessoal, né? Que a gente gosta muito de saber um pouquinho mais, né? Então conta um pouquinho sobre você é gaúcha, né? Isso aí. E está aqui na cidade agora em Santa Catarina. Como é que foi essa transição para vir para Santa Catarina? O que você está buscando aqui em nossa cidade também? Qualidade de vida, né? A cidade é espetacular. Quando eu fiz toda a minha trajetória, minha bagagem acadêmica que eu buscava em Pelotas, eu disse agora... Deu dessa cidade, usufruí bastante, gostei bastante, mas agora eu quero escolher onde morar. Quero ir para a praia, quero qualidade de vida associada, né? E aqui estou, amando cada vez mais a cidade. Muito bom. E a gente tem acompanhado as questões das redes sociais, né? Sabemos que você é muito ativa aí na questão da academia, então... Sim.
Para a gente conhecer um pouquinho mais da doutora Rita. Esporte, Rita. Perguntas agora rápidas e simples Sim. e curtas, bem objetivas. Um esporte preferido? Olha, desde criança eu sempre fui bem ativa. Sempre correndo, praticando tudo que era coisa. Mas o que eu tenho feito bastante atualmente é musculação. Gosto, faço por gosto. Sábado, domingo estou lá também, praticando bem bonitinho, bem certinho, me dedico de verdade. E é o que eu mais tenho feito e que eu mais gosto de fazer atualmente. Muito bom. Tem um amigo, Qualidade de vida. nosso mentor lá, o Ricardo Novak, até ele sempre posta quando treina no domingo, hashtag meu corpo não sabe que hoje é domingo, né? Exatamente. Não, e eu acho interessante treinar em final de semana, porque quando tu tem mais tempo, tu tá mais descansada, tu tá ali de verdade não pensando o que tu vai fazer quando vai sair correndo dali. É verdade. Então eu acho que é bem proveitoso. Muito bom. Cor preferida? Olha, tem épocas que eu tô mais pra uma cor, épocas pra outra. Eu acho que nesse momento eu tô mais pro verde. Acho que deu pra perceber, né? Pois é. Que bom. Signo, Rita? Libra, com ascendente em Leão. Em Acho Leão. que isso justifica um pouco meu gosto pela parte estética da odontologia, né? Bom, eu sou de Leão, acho que eu gosto da parte estética também. Muito bom. E comida preferida? Gosto de um bom churrasco, como uma gaúcha, né? Gosto de coisas que envolvam massa, pizza, risoto, gosto muito também. Mas acho que churrasco é o campeão. Mas isso é esporádico, né? Porque assim como o treino bem bonitinho, eu também tenho uma dieta bem regradinha. Sim. Tá sempre Bem levando direitinho, lanchinho. sempre levando lanchinho na clínica. Que eu acho que tudo anda junto, né? Corpo são, mente sã, as coisas caminham junto. Quando tu tá bem alinhado em todas as esferas da tua vida, as coisas fluem melhor. Então, eu acho Sim. que tudo certo. Tá bem. Uma viagem... Uma viagem que me veio bastante na cabeça os últimos dias foi para Porto Seguro quando eu tinha 15 anos. Faz bastante tempo, mas meu irmão estava aqui me visitando. E aí nós relembramos vários episódios dessa viagem e foi ela que me veio em mente aqui agora. As barracas de praia lá, foi uma viagem legal. É muito bom, né? A gente vai guardando lembranças. A vida é feita aí de muitas lembranças, né? E a maior experiência, ou pelo menos uma grande experiência que você teve na vida que te marcou e você até hoje lembra? Ai, olha, elencar alguma experiência específica, eu acho um pouquinho difícil. Mas eu acho que uma boa experiência, ela sempre está relacionada a um bom atendimento quando tu busca algum produto, alguma coisa. Tu ter uma boa execução daquilo que tu está buscando, um bom resultado, associado de algo ali personalizado a ti. Que mostre que aquilo ali é para ti, não uma coisa genérica. Quando tu é tratado bem, com carinho, com zelo. E que te entrega mais. Tu tá esperando uma coisa e além daquilo que tu tá esperando, tu é surpreendido com, às vezes, uma coisinha simples. Mas só por ser algo a mais. Algo que vai além do que tu esperava. Eu acho que uma boa experiência está relacionada com esses pontos. Muito bom. E a palavra experiência para nós é muito importante, porque você que está nos assistindo sabe que na Clínica Cell, né, a nossa missão é que o paciente tenha a melhor experiência da vida dele. Então é muito importante que você tenha essa visão e nós sabemos da importância que é a palavra experiência. E trazendo a palavra experiência para os nossos pacientes, né? Você lembra de um paciente? Sempre temos aquela história, né? Que geramos de experiência ao nosso cliente, né? Para compartilhar. O que você se recorda? Olha, tem um caso bem, bem especial. Uma paciente de um tempo atrás, não é muito recente, mas foi um caso, assim, bem marcante. Era uma paciente que chegou para avaliação bem, bem entristecida, que já tinha passado por outras clínicas e já tinha recebido vários nãos. Era um caso, uma classe 3, caso cirúrgico, esquelético, mordida cruzada, anterior, posterior, assim, bem complexo. Realmente, a indicação era cirúrgica. Falando nisso, nós temos imagens, né? Temos imagens. Então, como diz lá, também dá imagens. Imagens, por favor, na tela. Aqui, ó. Vamos trazer imagens na tela, enquanto a doutora Rita explica, porque daí com a imagem também fica mais visual, né? Você fala, classe 3, 5, 2, 1, o que está acontecendo, né? Nós temos algumas fotos, nós vamos trazer aqui,
que é uma maneira de poder ilustrar, né, para que você que está assistindo possa entender um pouquinho mais também. Olha aí, essa aí, Rita. Olha Excesso só, de que mandíbula e falta de maxila. A E gente vê aí, que a mandíbula é muito maior do que a maxila. Essa é a famosa classe 3. isso aí. E aí, tinha recebido vários nãos, a cirurgia estava fora de cogitação no contexto dessa paciente. E aí, depois de bastante conversa, diagnóstico esclarecido, pensamos, vamos tentar. Era uma tentativa de melhora, não uma garantia de 100%, né? Então, aí a paciente saiu extremamente feliz só pelo fato de nós aceitarmos tratar. E aí, envolveu 3 tipos de aparelho, muito elástico, e aí chegamos nesse resultado aí. Aí, pensa numa paciente contente. Vocês não têm ideia da gratidão dessa paciente. Cada consulta, ela vinha e repetia as mesmas coisas. Mudou a minha vida, eu não sabia o que era sorrir, agora eu posso sorrir, eu tenho alegria em sorrir. Então, com certeza, né? Só olhar o visual. E aí tu enxerga o que mudou na vida dessa paciente também. Sim. No comportamento, porque não é só o sorriso que muda, né? Então, ela me levava presentes, mimos, cartinhas. Até tem uma carta dela aí. E sempre muito, muito, muito grata. É uma paciente que, assim, ficou guardada lá no fundo do meu coração. E me senti muito, muito feliz por poder levar esse tipo de resultado, essa melhora na qualidade de vida dessa paciente. Você vê que sensacional para a gente poder fazer isso, né? Você vê sonho, né? Por coincidência, o coração aqui está exatamente na palavra sonho. É a realização do sonho, né? Da vida, a mudança já falei em outros podcasts, mas sempre falamos aqui, algo muito além da odontologia, muito além das técnicas, muito além dos nomes técnicos que nós usamos, mas é a transformação na vida, transformação que a gente consegue fazer nas pessoas através das nossas mãos, através da odontologia, né? E aí tá a prova, né? Prova viva. Que legal, muito bom. Parabéns, né, doutora? Acho que essas mudanças, transformações, elas são muito significativas, mexem muito com a gente, né? É um poder que nós temos nas mãos, né? Literalmente. Com certeza. Que bom, muito bom. E né, em relação à experiência, e a gente também tem na clínica, hoje nós temos na clínica um hashtag, você que está aí, aproveita o hashtag, curte nós, sorrir muda tudo, né? E você acredita que sorrir muda tudo? Com certeza absoluta, né? Muda tudo, absolutamente tudo, porque vai muito, muito além. Muda o sorriso, muda o sorriso. Além do sorriso, muda o rosto. E muda a pessoa por inteiro, né? A pessoa com autoestima elevada gera uma alteração de comportamento gigantesca. A pessoa se comporta de forma diferente. Porque muda o pessoal, Sim. E o comportamental e o social. Como ela interage com as pessoas, vai ser de uma forma diferente, né? Então, isso é muito legal. A autoestima, ela é poderosa, ela tem uma grande influência na vida das pessoas. É sensacional poder trabalhar com isso, poder levar isso para a vida das pessoas, né? Elas fazer se sentir bem, né? A gente trabalha... Eu acho que isso nós até tivemos o depoimento aqui, né? Da Kiki, né? Da mãe da Anne, que falou para nós o quanto interferia antes e depois de realizado, quanto mudou na vida social, ela é arquiteta, no trabalho, com o esposo em casa, com os filhos, com os amigos, familiares. Então, é muito além que a gente fala, mas é só um dente, ou só a lente, ou só o implante, ou só o aparelho. Mas a mudança é para a vida, né? Com certeza. E também na percepção das pessoas contigo, né? Por exemplo, tu vai numa entrevista de emprego. Uma pessoa com um sorriso bem apresentável vai causar uma impressão. Uma pessoa com um sorriso mal cuidado vai ter um outro reflexo naquela entrevista, né? Bem observado. Então, influência em tudo. Sim. Tudo. Trabalho, né? A segurança que você vai ter, né? Que é muito maior. Você numa entrevista de emprego, assim como você na posição, né, de vendedor, por exemplo, quando você está, e a gente trabalha, vive em Balneário, uma cidade que ela respira negócios e
investimentos e valorização, imóveis e carro e casa, serviços, né? Uma cidade que tem muito serviço, tem muito turista. Então você aqui, desde que eu vim morar aqui já há 17 anos, e meu irmão trouxe sempre essa característica para nós quando ele vinha passar férias. Cara, você senta num lugar, num restaurante com amigos, você não tem as pessoas falando da vida das pessoas, você tem as pessoas falando de negócio, de oportunidade, de business que apareceu, de investimento, que dá para fazer isso, fazer aquilo. Então isso faz com que você esteja se relacionando sempre com muitas pessoas. E a partir do momento que você está bem, e o sorriso ele te traz esse empoderamento, que você está feliz com o teu sorriso, você muda a postura, você senta na cadeira como um rei. Eu lembro um paciente que a gente finalizou as lentes dele, ele falou, agora vocês devolveram a juba pro leão. Ele usou exatamente essa frase. Isso já tem muitos anos e me marcou. Legal. Você vê o tamanho da mudança e empoderamento que a gente traz através do sorriso, né? Muito bem. E falar em sorriso, através das mudanças que o aparelho, que a ortodontia pode fazer, né? Sendo mais específico aqui em relação aos tipos de aparelho, a ortodontia ela sofreu uma mudança, uma evolução muito rápida, né? Acho que por muitos anos os aparelhos fixos, daí dentro dos aparelhos fixos houveram muita mudança, né? Lá do elastiquinho, autoligado, Zafira, enfim. E recentemente, não tão recentemente sim, mas de modo geral se popularizou há pouco tempo, os alinhadores também, né? Então, acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre os tipos de aparelho. Estamos com uma especialista aqui, com a mestre no assunto, né? Inclusive, se você não percebeu ainda, a doutora Rita está de aparelho. Olha aí, dá um sorriso. Estou. Olha aí, que loucura. Quem diria que você está aqui fazendo um podcast de Invisalign, é isso mesmo? Exatamente, viu só? Extremamente estético e confortável, né? É incrível, incrível, incrível. Conta um pouquinho então da sua experiência com o Invisalign, que você está usando, né? Que é legal que você tenha a visão do cliente, do paciente e tenha a visão do profissional, né? Sim. É muito comparando, porque eu posso ter a comparação. Lá nos meus 11 anos de idade, eu tinha feito ortodontia fixa, né? Então, eu consigo comparar. Além da estética, além do conforto para higienizar, para se alimentar, ele gera bem menos dor também. Quando eu usava outro, eu sentia muito mais dor, ficava muito mais dolorido. Quando eu ia me alimentar, mastigar, os primeiros dias assim que eu fazia manutenção eram bem piores do que quando troca os alinhadores. Então, uma autopercepção bem pessoal. Então, assim, só vantagens. Ele é incrível. Então, falar um pouquinho antes dele, vou puxar um pouquinho mais e aí vamos finalizar com eles, tá? Vamos trazer na timeline, na nossa régua do tempo, voltando direto do túnel do tempo, o famoso aparelho fixo de borrachinha. Isso aí. E antes de começar a falar do fixo, eu acho que é importante só fazer um leve gancho, que às vezes é necessário a gente associar, por exemplo, um disjuntor, porque o aparelho fixo e o alinhador, ele não faz a disjunção, quando tu precisa disjuntar ali o adolescente que tem uma mordidinha cruzada. Então, às vezes, é necessário fazer essa associação, tá? Só para deixar isso esclarecido, que acho que é uma informação importante. Até tem uma foto de um paciente que foi uma associação de vários... Tem que pedir igual da tela. Você me dá imagens, me dê imagens, mais imagens na tela. Então, é um caso que tinha que ser utilizado um aparelhinho disjuntor com grade palatina, porque tinha um problema do bico aí. Bico, língua. E causou todo o problema. O bico abriu espaço e a língua se interpôs ali. É um caso que estava longe de estar finalizado, estava iniciando a ortodontia fixa ali, mas só para mostrar como é importante, às vezes, tu fazer essa associação, né? Não é só o aparelho. Né? Exatamente. É questão de pouquinhos meses antes, mas às vezes é necessário. Então, aí agora falando sobre o aparelho fixo, né? Tem toda uma evolução bem grande. Agora estamos na era da inserção dos alinhadores, né? Mas antes teve o fixo convencional e aí depois ele foi dando espaço ao autoligado. O autoligado, ele, em comparação com o fixo convencional, ele tem como vantagem que ele é um pouquinho mais rápido, tá?
porque ele não tem o atrito do elástico, então desliza mais rápido e vai ter uma movimentação um pouquinho mais rápida. Também associado aos fios que são termoativados, eles são um pouco mais modernos, que eles têm uma ação maior com o calor da boca. Então, eles vão puxar um pouquinho mais rápido. Além de tender a ter uma expansão um pouquinho maior, tem um caso de autoligado também para mostrar aí. Muito bom. Então, antigamente a gente tinha o aparelho, até meu irmão usou na época, meus pais, para quem não lembra, mas a ortodontia há 20 anos atrás, talvez até um pouquinho mais, né? Então, acho que uns 30 anos atrás, custava $1.000 o aparelho e a manutenção era um salário mínimo. Sim, custava tudo isso. Sim, Era quando eu coloquei era um pouco menos, mas também era bastante. Era meio salário mínimo. Aí foi, né? Mas igual é bastante, eu tenho né? um pouco mais de tempo. A gente se entregou agora, né? Entregamos as idades, a diferença. Mas era algo muito difícil e quase inatingível para a grande classe, né? Sim. E houve uma popularização, conforme aumentou o número de profissionais, conforme aumentaram as especializações. E aí você tem aqui, esse é o aparelho Esse é o autoligado, né? Ela está finalizando ali, fechando espacinhos, a associação de elásticos. A princípio, se tudo der certo, no mês que vem, a próxima consulta vai ser a remoção. Tem uma próxima foto que dá para ver um pouquinho melhor o alinhamento superior, que ficou bem legal. Então, mudou aí é um bastante, caso de finalização, né? Só para visualizar o que é o autoligado. Então, esse elástico, na verdade, é para você manter. É para finalizar, para manter 100 espacinhos abertos para a gente fazer a finalização na próxima consulta. E aí, se voltar uma foto, a gente vai poder perceber aqui, né? Aqui, no caso, são os bractes que não tem mais aquela borrachinha, uma tampinha metálica, né? Exatamente. E aí essa tampinha faz com que haja um deslize maior, né? Exatamente isso. Já foi uma grande evolução, né? Uma grande evolução. E às vezes tu associa, por exemplo, ali tem um elástico em X, porque naquele dente específico eu queria o atrito. Então, a gente joga, né? Aqui, eu acho que é interessante, e vale muito ressaltar isso, porque o autoligado, se são os aparelhos fixos, né? Então, a gente está falando do convencional com a borrachinha, houve uma evolução para o autoligado, onde é metal com metal, termoativado, já uma tecnologia. Mas essa técnica, ela realmente é dependente da habilidade, das dobras, da expertise do profissional, né? Então, às vezes a gente escuta algumas pessoas falam, mas é que eu vou ali, ele é baratinho, ele cobra R$50. E aí você vê aquelas pessoas que ficam 5, 8, 10 anos de aparelho, com profissionais que não entendem de onde está começando para onde está indo, uma troca grande, né, eventual também de profissionais, porque depende muito da mão do profissional, daquele planejamento que você, como planejadora lá no início, mentalizou, aqui vai fazer assim, assim, assado. Então sai muito da sua cabeça, da tua experiência. E quando acaba trocando muito, isso acaba podendo se perder um pouquinho, né? Já os alinhadores que a gente vai falar na sequência ali depois, isso já mudou um pouco também, né? Isso. Mas a questão de dobras, tem muitas especializações que nem ensinam mais a fazer dobra. A minha ensinou bastante, muita dobra. E é importante porque para finalizar, para intercuspidar os dentes, para deixar bem encaixadinho, normalmente alguma dobra tu precisa fazer. Tu precisa deixar ele perfeitinho ali com a oclusão estável. Então, tem muito essa limitação. E a dobra é aquela personalização, é a finesse do... O refinamento. O refinamento, muito bem. Isso aí. E agora? E agora, a cereja do bolo, o aparelho mais desejado do momento, que são os alinhadores ortodônticos, né? Sim. Que são incríveis, são sensacionais. E, assim, eles são extremamente estéticos, eles não afetam a estética. Para pessoas que têm uma exigência estética, não querem estar com o bracket metálico colado. Muitas vezes a pessoa trabalha com a imagem e nem pode ter o aparelho ali. Então, excelente. Sim. Excelente. Porque tu tira e coloca, e tu está com ele, não aparece, né? Só se tu reparar muito. É muito discreto, muito estético, é quase imperceptível, né? Então, assim, fascinante. E ele é um tratamento extremamente confortável, como eu citei, que ele tende a gerar menos desconforto, menos dor comparado ao metálico.
Porque a força dele é intermitente e não contínua. Então, isso gera um pouquinho mais de conforto ao paciente. E sem falar na questão que tu vai tirar ele para se alimentar e para higienizar. Então, aquela história de ter restrição, não pode comer coisas duras, não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que cuidar, não pode morder na frente e tal, não existe. Porque tu vai comer sem ele, tu vai tirar, tu vai estar sem, tu vai ter toda a liberdade para te alimentar. Sim. Da mesma forma, a estética, né? Não, a estética, da mesma forma, a higienização, tá? Porque tu não vai precisar usar o passa-fio para conseguir usar o fio dental, aquela escovinha interdental que fica na volta do bracket, que é um tempo absurdo ali para higienizar, que os pacientes se queixam, demora, eu não tenho tempo na correria. Então, não tem isso, porque tu tirou para comer e para higienizar. Pronto, é os teus dentes, simplesmente, que estão ali. Então, é muito mais prático, muito mais confortável. E outra vantagem deles, que é incrível, é o tempo de tratamento, né? Porque eles tendem a gerar um tempo bem menor. Pode gerar até 1/3 do tempo de tratamento se for comparado ao fixo convencional. Isso acontece por quê? Porque no fixo convencional, tu vai fazer primeiro um alinhamento e nivelamento. Tu vai deixar eles retinhos, tu vai evoluir fio, tu vai chegar num fio bem pesado, bem calibroso, para daí começar a fazer certas mecânicas, certas dobras, tá? Para começar a usar elásticos de encaixe de mordida. Com um alinhador, tu começa o alinhamento e nivelamento concomitantemente a certas mecânicas. Então, tu ganha tempo. Tu começa fazendo tudo numa vez, tá? Claro que depende de mecânicas, tem situações e situações, mas de uma forma geral, o ganho de tempo é nesse sentido. Então, fantástico, né? Além de estético, confortável e rápido, o que tu vai ter de melhor, né? Quer mais o quê? Fala, quer mais que tá faltando? Tem mais, tem mais. Tem mais, nossa Tem senhora. mais. Tem mais ainda? Não tem emergências. Eita. Imagina tu com um aparelho fixo, tu vai viajar, vai para uma praia, tá lá curtindo uma viagem super legal. Aí o fiozinho anda e começa a pegar na tua bochecha. Aqui, assim, aqui, nessa altura aqui, ó. Começa a sair aqui. E quando tu fala, a bochecha mexe e tranca ali. Crack. Não tem isso. É verdade. Não tem isso. É. Então, Soltou o bracket. outro ponto extremamente positivo, né? Essa é verdade. Essa parte das emergências, realmente, isso diminui bastante, né? Uhum. Acho que eles conseguiram, né, junto a uma tecnologia, trazer aqueles pontos mais frágeis, que seriam os pontos de dor dos pacientes, mas não dor no sentido só de dor mesmo, de sentir um fio na tua gengiva, mas de reclamações dos pacientes, né? Realmente existe muito essa limitação na questão da alimentação. E aí, eu vou falar como periodontista, mas como periodontista você tinha uma limitação muito grande, questão da higienização. Então, vou falar lá em casa, por exemplo, não vou citar nomes, né? Mas o meu irmão, por exemplo, um dente que usava uma banda lá, é um dente que virou tratamento de canal. A minha irmã aconteceu algo muito semelhante. Por quê? Tinha banda, não conseguia higienizar, passava o fio, mas não passa direito, e a escovação. E quantos casos que a gente tira o bracket e tem uma mancha branca assim, né? Você viu que houve uma desmineralização, que é o início de cárie. Extremamente comum. E aí você tira o aparelho, tá lá um monte de quadradinho branco, e você fala, pô, e agora? Daí tem que cuidar da parte estética também. Exatamente. Né? Então, como periodontista, que é o especialista na parte de gengiva, de saúde, realmente é um aparelho que ele tem uma prima indicação aí, né? Perfeita colocação. Perfeita. Ela é bem importante. Eu vou falar que eu fui o paciente número 1 da clínica de Invisalign. Uhum. Na época eu tinha exatamente essas limitações. Não é limitações, é restrições. Então eu falei, não quero nada colado nos meus dentes, depois vai tirar o bracket, vai arranhar meu esmalte. Enfim, eu tinha como profissional algumas limitações em relação a isso. E aí quando surgiu o Invisalign, né? Eu fui o paciente número 1 da clínica, então estávamos, né, absorvendo essa tecnologia. Eu falei, não, tudo bem, eu vou primeiro, embarco aí, vejo o que está acontecendo e a gente continua, né? Faz o test drive. E foi muito bom, porque a gente tem um canal no YouTube, então você perceber lá vários filmes e vídeos nossos foram gravados exatamente hoje com o aparelho, em que eu estava com o aparelho falando, e daí até no final mostrava. Então isso facilitava bastante também, era um ponto positivo.
Questão de higienização nem se fala, porque o fato de você poder passar o fio dental, escovar de maneira, né, com liberdade e toda uma questão estética ali envolvida, né? Questão do sorriso, questão do social, da higienização, a alimentação, que muda bastante mesmo. Então, acho que só por isso ele já se torna uma primeira opção maravilhosa, né? Perfeito. E falando sobre marcas, né? O que nós trabalhamos é o próprio Invisalign, né, Hugo? Esse assunto aí dá Que mais é meia hora de o top conversa. dos tops. É a mãe das Exatamente. crianças, né? É O pai, mãe, enfim, é o criador, né? sensacional, tá? É a marca mais conhecida, mais tempo no mercado, mais evoluída. Tem outras que estão gatinhando no mercado, que estão em processo evolutivo, mas ainda tem muitas restrições. Então, assim, o Invisalign é o que está disparadamente com a tecnologia superior no mercado, sem sombra de dúvidas. É o melhor de todos. Hoje está há quanto tempo no mercado? Há quanto tempo que inventaram? Esse bebezinho está há 25 anos no mercado. E não é só dizer, ele existe há 25 anos. Ele está há 25 anos evoluindo. Sim. Estão sempre lançando melhorias, sempre. Então, ele tem absurdas ferramentas, né, de inovação e tem mais de 12 milhões de pacientes tratados, casos finalizados. 12 milhões ao redor do mundo. E no Brasil, de fato, ele não é tanto tempo assim, não, né? No Brasil é recente. No Brasil, eu acho que, assim, não muito mais do que 5 anos, mais ou menos. Uhum. Porque eu coloquei... Demorou para chegar aqui. Demorou, né? Demorou. Isso é muito importante a gente trazer aqui, a Rita trouxe, questão da marca. E a questão da marca, ela é um diferencial muito grande. Porque às vezes ele, querendo ou não, é um aparelho importado, é um aparelho americano, né? Nós, dentro da clínica, nós temos acesso a todas as marcas nacionais importadas, né? Inclusive nós somos assediados rotineiramente aí para adotarmos novas bandeiras, mas sinceramente assim, acho que essa expertise, né? Essa experiência, essa segurança, essa unanimidade da marca do Invisalign, né, ela é muito grande. Não estamos aqui para falar mal de outras marcas, porque tem marcas realmente boas aí, né, no mercado também. Mas nós estamos para falar as vantagens daquela que a gente escolheu, né, para tratar dos nossos pacientes. Porque consideramos a melhor, né? A melhor para tratar a doutora Rita, né? Porque se nós usamos, nós consideramos com certeza ser a melhor opção. E às vezes a gente tem uma falsa impressão que ele é mais caro, ou que ele custa mais, ou que ele custa menos, ou é questão de valores. Mas é porque tem algo imensurável que é realmente você, ao final, conseguir entregar e chegar à conclusão no caso como você planejou, como você desejou, né? Então, hoje, com a quebra da patente, né, houve isso, né? Então, eles desenvolveram a tecnologia e alguns anos agora, pouquíssimos, né? 2, 3 anos atrás. 4 no máximo, os que começaram depois dele. Eles abriram a patente, então você tem marcas fazendo também, né? Hoje até marcas de próprias franquias que tem a própria marca e tal. Isso a gente traz ainda com nós, né? Para aplicarmos o paciente um pouco de receio, porque são marcas que não têm muitas vezes nenhum caso finalizado. Ou 10 casos. Imagina quase 13 milhões. Estava perto de 13. 12 milhões e pouco de casos. Então, você vai correr o risco, né? A gente não pode correr o risco para o nosso cliente. A partir do momento que a gente tem outras marcas que eventualmente apresentam toda essa segurança, nós seremos os primeiros a trazer para o nosso paciente também, né? Porque, falando em evolução, tá? Eles inseriram recentemente a tecnologia Smart Force, que é uma tecnologia que tem vários attachments diferentes. Attachments são as resininhas coladas, né, para gerar certos movimentos específicos com melhor mecânica. Ele consegue chegar no centro de resistência melhor. Centro de resistência é como que tu vai movimentar, coroa e raiz. Em geral, tu movimenta um pouquinho mais coroa, raiz é mais difícil. E com essa tecnologia deles, consegue atingir melhor o centro de resistência, onde tu consegue ter um maior controle para movimentar coroa e raiz junto. Um exemplo, num caso que precisa fazer extração.
para fechar ali os 7 milímetros do pré-molar. Para deitar, é fácil. Agora, para levar tudo junto, precisa ter uma tecnologia legal. Senão, não vai o que precisa aí, entende? Além de torque, intrusão, que são movimentos... Intrusão e extrusão, principalmente. Que são movimentos um pouco mais limitados de alinhadores. Essa tecnologia facilita e consegue cumprir de uma maneira muito melhor. Muito bom. E me parece que nós temos imagens aí de muita tecnologia, né? O que você trouxe para nós, Itá? Temos. Dos aparelhos aqui. Temos imagens. Vamos começar a imagem. Só um ponto. Ele faz tudo que o fixo faz. Toda a mecânica que o fixo faz, ele faz. Essa acho que é a primeira dúvida principal dos pacientes, né? Mas o Invisalign faz. Os demais eu não posso garantir, tá? Vamos falar do que a gente sabe, né? Exatamente. E aí eu itero, que é o scanner da própria Invisalign. Que aí tu faz... É uma câmera que tu passa na boca do paciente e vai reproduzindo instantaneamente na tela em 3D. Que aí tu vai ter as duas arcadas dentárias do paciente. Tu consegue visualizar exatamente a mordida. E o próprio sistema, ele já te gera ali um tratamento muito superficial. Só para o paciente ter uma ideia e já visualizar na hora o que é possível chegar perto ali. Para ele ter uma visualização no mesmo momento, que é bem legal. No videozinho seguinte vai mostrar essas comparações. Olha a simulação. Sei lá, na clínica, né? Temos o scanner. Então, ao invés de, há pouco tempo atrás, no tradicional... Você teria que moldar. Aí a gente ficava com 2 modelos de gesso brigando com eles para tentar entender o que estava acontecendo. Então aqui você tem vai mostrando o que precisa encaixar ali, o que ele já reconheceu e já colocou ali no mesmo momento do escaneamento. Olha que sensacional. Então, principalmente na avaliação, né, quando você está em dúvida, você já tem a possibilidade... Como é que não tem jeito melhor do paciente visualizar os problemas que ele tem na boca do que ali, né? Sim. Ele já vai vendo na hora o que acontece. E esse scanner, ele... Não só para isso, né? Ele faz tudo. Ele identifica a cárie, um monte de parte clínica, que daí não cabe a mim falar aqui agora, mas... parte protética. Serve para uma infinidade de coisas dentro da odontologia, não só na orto, né? Sim. Ele nasceu ali para ortodontia, né? Ele é da marca da própria Invisalign. Mas essa simulação, isso é muito importante. Por isso que fica o convite aqui, né? Você gostaria, tem intenção, tem um sonho, tem uma vontade, tem um desejo preciso, né? Tem a necessidade. Você escolhe o que você tem ali. Mas está relacionado à ortodontia, está relacionado à movimentação dos dentes, né? Fica o convite para que você possa viver essa experiência, né, na avaliação, né? Então você vai entrar em contato conosco, vai fazer a avaliação com a gente, vai chegar lá na clínica, vai fazer as fotos lá no nosso estúdio fotográfico, vai fazer o raio-x panorâmico e você vai fazer uma avaliação também com a nossa ortodontista, né, com a Rita, para poder fazer esse escaneamento e ali você já observar toda a movimentação que pode acontecer, simulando já um resultado final. E ali a gente tem uma previsibilidade muito grande com esse sistema também, né? Então, acho que você que tem dúvidas, é muito importante tirar essa dúvida para que você tenha a decisão de uma maneira assim bem correta, convincente, que você fala, tomei a melhor decisão, né? Que é esse aparelho. Então, acho que traz muita segurança. Com certeza. Consegue visualizar ali perfeitamente. Acho que tem mais imagenzinha de... Mais imagens. Dá imagens para nós aqui, Papito. Olha que legal. Aí. Meu Deus. Isso aí... aí que depois, é isso aí? Explica pra nós, primeiro então. tem aquela simulação lá na hora, né? Aquilo é uma simulação que o sistema faz muito superficial. Só para visualizar o problema que ele identificou grosseiramente e que ele resolve. Aí depois, com toda a documentação, com o diagnóstico, análise facial do paciente, a gente tem o diagnóstico, é visto o que precisa corrigir de acordo com aquele paciente. Olhando a arcada, rosto, face, o conjunto, né? Aí tu solicita o Clean Check, que aí o sistema manda conforme tu teve a tua prescrição. Então aqui é o escaneamento original, né?
E conforme eles lá já estão prevendo que vai acontecer essa movimentação. Aqui é conforme eu solicitei para alterar. Você fez o planejamento. Mandou para eles. E aí, após ter um planejamento, outra coisa extremamente legal, porque daí tu vai sentar com o paciente, mostrar o que é necessário fazer, o que tu quer fazer para deixar uma oclusão maravilhosa para ele. E aí o paciente vai aprovar junto contigo. Tu mostra pro teu caso, o ideal é isso aqui. E às vezes tem caso que tu tem 2 linhas. O paciente ajuda a escolher. Entende? Ótimo. Então, posso fazer assim e posso fazer assado. As 2 coisas vão ser favoráveis para aquele paciente. Tu expõe, o paciente ajuda a decidir, visualizando o que acontece. Vai ter que tirar um dente, ou se não tirar o dente, ou aqui vai dar mais alinhadores, que vai dar menos. Como é que está a tua disposição para colocar o aparelho? Porque tem a opção extrai dente e puxa mais para trás o perfilzinho do paciente, tem a opção deixa um pouco mais bicudinho. Tu pode pedir as 2 opções. E aí tu compara as 2 simulações e vê o que o paciente se agrada mais. Então, extremamente favorável, né? Quer mais o quê? Só não me diga que tem mais novidades ainda. Que tem mais coisa boa. Não é possível, Anny, não é possível. Agora falando de parte fisiológica, né? Ai, meu Deus. Toda movimentação tende a gerar um pouco de reabsorção de raiz. Está sujeito, é fisiológico, tá? Principalmente aqueles tratamentos mais longos, né? Tu vai tomar os cuidados. Quanto maior for a força, maior tempo de tratamento, vai tender a gerar mais, mas tem também o organismo do paciente. Tem pessoas que têm tendência a uma maior reabsorção e tem pessoas que têm tendência a uma menor, tá? Vai do organismo de cada pessoa. Então, a minha monografia da especialização foi comparando fixo e alinhadores. Por isso que é uma coisa que eu falo com bastante vontade. O que eu encontrei de resultado foi que o alinhador ele tende a gerar menos reabsorção de raiz do que o fixo. Isso porque a força dele é intermitente. Tu tira e coloca e não é contínua, não fica o tempo todo. Então, tende a gerar um menor estresse ali naquela raiz e menor reabsorção. E aí tem um caso muito legal, que a doutora Bruna que iniciou, que a paciente chegou na clínica com as raízes bem pequenininhas. Era um caso, assim, extremamente desafiador. Além de uma mordida com bastante coisa para fazer, tá? Então, aí nós temos a comparação das 2 panorâmicas dela. Pode colocar a próxima. Aí. Eba! A foto de cima com um aparelho fixo colado que dá para visualizar é como ela chegou na clínica. Ela já chegou com o aparelho, né? Chegou com o aparelho e com umas micro-raízes. O que levou essas micro-raízes, se já era assim, se foi força demais, se foi tempo, se foi organismo... Eu não posso dizer, tá? Fato, ela chegou de aparelho com raízes curtas. Aí ela Centrais lá em cima, né? Os 4 da frente, a gente viu bem curto. Os bem de cima ali. Pra ter uma ideia, quem é leigo, assim, o ideal é a raiz ter o dobro do tamanho da coroa. Ali, ela não tem o tamanho da coroa. Ela tem metade do tamanho da coroa. Então, é um caso sério, bem sério. Bem sério. Delicado. Estamos rindo de nervosos. E aí, embaixo, nós podemos ver que ela está quase finalizando o tratamento. Poderia ter virado em 0 raiz. Não, se manteve. Teve uma reabsorção mínima com o tratamento do Invisalign. Não teve, né? Não teve. Muito insignificante. Exatamente. Né? Então, foi extremamente favorável, porque se não fosse tratar assim, é o tipo de paciente que talvez eu diria, não, deixa assim, não vamos usar mais força. Se não tivesse o recurso da Invisalign, que tende a ter mais segurança nesse quesito. Olha, até estou impressionado, porque acabei, né, conhecendo isso aí também contigo ali, quando nós estávamos nos preparando, fazendo dever de casa, preparando os casos. E realmente, quando eu vi isso, dá 10 tipos de nervoso, assim, chega a dar uma coceira, assim, no pescoço, porque estamos falando de praticamente perder 4 dentes da frente, são os dentes mais valiosos que a gente tem. Uma paciente extremamente jovem, né? E tá aí. Firme e forte. Agora vamos ver o resultado dela. Ela ainda não terminou, tá? Tem foto? Pode passar a próxima. Ela não terminou, Oba. Mas tá em etapa, assim, de finalização. Tá perto do fim. Então, olha, era uma mordida extremamente difícil de tratar. E não foi feita nenhuma extração. E chegou assim, né?
Chegou assim. Com esse aparelho, com muita reabsorção. Então você vê que foi feito muita movimentação para podermos chegar no resultado final, né? Igual a gente está vendo embaixo agora. Olha aí, está praticamente em finalização mesmo, né? E que saúde, né? Saúde gengival, saúde periodontal, isso que a gente estava falando, né? Você vê que ela consegue fazer uma boa higienização. Pode pôr as duas fotos juntas, vamos dar uma olhada. Olha que legal. É um caso que vai sempre a paciente e a mãe, elas estão extremamente satisfeitas. Extremamente satisfeitas, muito contentes. A gente vê, por exemplo, lá a gengiva bem vermelha, bem inchada, né? Dente pequenininho. Então aqui você já vê uma gengiva extremamente saudável, rosa. Eu vou falando do meu, né? Isso aí. Na parte periodontal. Então a gente já tem aí um caso excelente, muito bom, né? Pode passar mais foto. Aí é um outro caso que acabou de finalizar. Outro caso que acabou de finalizar o tratamento com Invisalign. Muito bom. Caso um pouco mais simples, mas também um resultado muito legal. Uma estética muito boa. E aí, outra vantagem. Ó, no caso, aquela paciente que eu estava mostrando as reabsorções de raiz, aqui ela está no refinamento. Quando tu chega na etapa dos alinhadores que tu pediu, e aí tu pede mais os detalhezinhos do final, né? Aí foi visto que queria mexer poucas coisas. Esses 2 dentes mais em cinza ali conseguem visualizar. Ali, esses foram congelados para não ter mais força. Eles já estavam numa posição certa, não queria mais colocar aquelas raízes sujeitas à força. Tu congela e não coloca mais força ali, tu protege elas. Outro recurso maravilhoso. Maravilhoso. Não só para situação assim de reabsorção, mas o paciente tem um tratamento de canal, é um dente fragilizado. Às vezes tem uma porcelana. Ou qualquer outra coisa que tu não queira usar força naquele dente, tu congela, deixa ele estático ali e mantém ele em segurança. Muito bom. E eu acho que você falou uma coisa bem importante, que é o refinamento. Eu acho que vale a pena dar uma breve pincelada, né? Porque às vezes a gente faz um planejamento da ortodontia vamos supor, um exemplo, né? 40 alinhadores. Aí, ao final, já cria uma expectativa, 40 KB, mas muitas vezes no final você pode solicitar mais, que é o famoso refinamento. O que é o refinamento na Invisalign? Normalmente é composto por 2 etapas. A primeira etapa, que é o planejamento inicial, e a segunda etapa, que é o refinamento. Isso é meio que regra, tá? Porque o sistema, ele faz aquele planejamento mais genérico, considerando que todo mundo tem a gengiva e osso igual. Só que não é assim. Tem gente que tem osso mais poroso, que movimenta mais rápido. Tem gente que tem um osso mais compacto, que movimenta mais devagar. Tem gente que tem a gengiva um pouco mais espessa e vai limitar um pouquinho mais a movimentação. Então, cada pessoa tem a sua individualidade. Aquele planejamento é um planejamento prévio. Pode ser que ande mais rápido ou mais devagar. Então, tu sabe... Eu gosto de comparar com o Waze. Tu sabe onde tu tá e onde tu quer chegar. E aí, as rotas... Tem congestionamento aqui, tu vai mudar um pouquinho a rota. Isso é assim, a gente está trabalhando com fisiologia, com o corpo humano, né? Então, tu fez o planejamento, deu, por exemplo, 40 alinhadores. Tu terminou, aí vai talvez precisar terminar um girinho de algum dente, tu pede mais 10 alinhadores para terminar aquele girinho que faltou. Então, esse é o refinamento, para dar os detalhes que faltam para deixar o caso lindo. Pode ser que termine os 40 e já está perfeito? Pode. Mas é sempre bom o paciente entender que normalmente são essas 2 etapas. O planejamento prévio e o refinamento. Para trabalhar com a expectativa. Porque o momento que tu diz o número 40 alinhadores, ele vai fazer o cálculo X dias com cada alinhador, vai calcular lá o dia que ele vai tirar. E aí ele cria aquela expectativa. Exatamente. Então, tu tem que cuidar, ter bastante atenção com a expectativa do paciente. Porque é aquela história. O que tu explica no início é explicação. É conhecimento. O que tu explica depois que tu começou é desculpa. Então, é sempre bom deixar bem alinhadinho para o paciente ter esse conhecimento e saber que isso faz parte. Muito bom, muito bom. E temos, acho que, uma última tecnologia agora que Chega! Então, chega. foi... Meu Deus, agora muita em novidade. setembro Que é isso? A Invisalign incorporou tomografia junto
no CleanCheck. Olha aí. Tomografia, tu consegue ver a movimentação do dente dentro das bases ósseas. Isso é incrível, porque tu vai utilizar isso em casos que tu tem que, casos mais delicados, que tu vai ter que ter um cuidado maior, ali onde que o dente está inserido dentro do osso. Então, tu vai ter mais segurança, mais eficácia quanto a isso, tu vai trabalhar com muito mais certeza daquilo que tu está fazendo, porque tu enxerga onde que a raiz está indo, como é que está se comportando o osso na volta dela. Então, extremamente mais seguro. Olha, veio acrescentar muito, 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 muito. Não sei se quem, né, não é da parte técnica, você que é paciente, que é cliente, está entendendo. Isso aqui é algo que não existe em nenhum mercado, outras marcas, a gente não desconhecemos essa informação, isso é muito novo. Isso é absurdamente importante e novo e fantástico. Só por isso já se justifica. Que é você saber que nessa movimentação, e acontecia às vezes, né, sem querer, vou expandir, o dente saía inteiro e raízes iam para fora do arco, né, da maxila, da mandíbula, vou falar como periodontista, causando uma retração gigante, exposição da raiz, eu tinha que ir lá fazer enxerto, aquele dente está muito fora do arco. Então aqui você consegue prevenir tudo isso. Perfeito. Através do escaneamento associado à tomografia. Então você faz a tomografia, eles juntam as imagens e traz essa simulação. Porque antes a simulação era só do dente, né? Agora você vê que tem a base óssea, que é essa parte mais cinza aqui, né? E as raízes dentro do osso. Você vê que rodar o videozinho. O vermelhinho ali seria já como, acho que já está querendo sair, né? Já queremos uma descência óssea ali. É onde gera a reabsorção, mas ali tende a gerar neoformação. Olha aí, que fantástico. Olha só. Mostra a raiz se movimentando dentro do osso. Tu consegue visualizar isso e ver que locais que tu vai ter que ter mais cuidado e que locais que tu consegue trabalhar com segurança essa movimentação. Você vê que conforme o dente vai para fora, já fica vermelhinho, né? Daí vai para dentro, ele já volta para a maxila. Que sensacional. Incrível, né? Não, essa é só por isso, já valeu. Esquece todo o resto que a gente já conversou até aqui sobre Invisalign, de vantagens, e foca nessa, que essa aí já tá pago, né? Porque não tem preço. Você saber que teu dente vai, né, arcado, vai ter uma finalização com os dentes corretos, na posição dentro do osso, aí é fantástico, né? Incrível. E eu acho que, para finalizar, é bom deixar bem claro sobre esse sistema, né, tão incrível. É uma plataforma gigantesca, com infinitos recursos, como acabei de mostrar, um monte de coisa, né? Mas precisa ter um bom ortodontista por trás, planejando. Porque é essencial ter um bom diagnóstico de arcada, de face, ver o que é melhor para aquele paciente dentro do contexto geral, tá? Saber onde está e onde quer chegar, para daí escolher a melhor rota. Então, isso é extremamente importante, porque tem que tomar cuidado, porque muita gente... é fácil, só coloca o caso ali, submete e a plaquinha vai e faz. Não é assim. Aí tu não vai ter um resultado como tu espera. Tu tem que ter um bom profissional sendo o piloto para dirigir esse sistema fantástico. Sim. O sistema é fantástico e te dá todos os recursos, mas precisa ter um bom piloto por trás para conseguir ter um bom desfecho. Isso é bem importante, porque às vezes a gente tem a tendência a achar, não, os aparelhinhos vêm pronto, é só eu usar, não tem problema. Na verdade, quem vai planejar o caso é o especialista que está ali atendendo. Porque tem marcas que não precisa ser o especialista para solicitar. Na Invisalign, tu precisa ser especialista para te credenciar. Tem marcas que só sendo cirurgião dentista, não precisa ser ortodontista, pode solicitar. Pensa no perigo. Ai, então, perde credibilidade, né? Que medo. Mas o paciente não sabe. É importante a gente falar. O paciente não sabe. Pergunta lá. Tá, mas quem que é especialista? Você está credenciado? Quantos anos faz que você trabalha com Invisalign? Cadê os casos? Deixa eu ver, casuística, né? Isso é importante trazer essa segurança, né? Muito bom. Rita, a gente poderia falar de ortodontia muito mais tempo, né? O assunto é extenso, então fica o convite para um próximo podcast aqui, para nós falarmos um pouquinho mais. Estamos aqui na nossa reta final, falamos muita coisa, 1 horinha de conteúdo assim, de extrema relevância, de extrema qualidade. Estamos falando diretamente com um especialista, né? Um profissional que tem mestrado na área.
Para você que tem dúvida a respeito da ortodontia, vale a pena assistir, né? Prestar bem atenção. Mas você, como pessoa, né, Rita? Não a doutora Rita, mas a Rita. Se você pudesse mandar uma mensagem para você lá do passado, dona Rita, o que você mandaria? Olha, eu acho que respira, dá o teu melhor, curta o momento, porque cada processo deve ser curtido, que vai dar tudo certo. Vai dar bom. Vai dar Muito tudo bom. certo. Controle a ansiedade, Exatamente. por favor. Muito bem. Então, e questão de legado, Rita, hoje, né, você já é um profissional, está aqui, são fases da vida, né, que a gente tem. Qual o maior legado que você gostaria de deixar no futuro? Falamos do passado, falando em futuro hoje. Olha, eu acho que o exemplo. Porque o exemplo, quem se inspira em ti, se motiva em ti, observa tudo que tu faz. Então, eu acho que tudo que tu faz gera um exemplo. Então, tentar fazer tudo bem feito, dar o melhor para gerar bons exemplos. Perfeito. Muito obrigado, Rita. Muito obrigado. Gostaria de deixar aqui um presente para você. Esse presentinho da Cel chegou hoje para nós, você não conhece. Muito né? obrigada. A Elise, nossa gestora, está buscando sempre maneiras de surpreender. Então, um presente de coração. Muito obrigado por fazer parte da família Cel, por fazer parte da nossa equipe, principalmente por estar abraçando a nossa causa, né? Estar entendendo o movimento que a gente tem, de que o paciente tem a melhor experiência da vida dele, quer fazer com excelência, né? Dentro dos nossos pilares culturais, quer entregar mais, quer fazer um atendimento personalizado, né? Que tudo isso aconteça, a gente precisa que o time inteiro esteja abraçado, né? Que todo mundo esteja remando para o mesmo lado, no mesmo sentido, com a mesma força. E a gente sabe que, né, você tem feito isso com muito carinho, com muita paixão. Então, muito obrigado por fazer parte da família Cel, por estar conosco lá, cuidando tão bem do nosso bem maior e mais valioso, né? Que é o paciente, que é o cliente. Então, tem minha gratidão sempre por isso, né? Dos pacientes também. E você encontra, né? Nos encontra todo o nosso conteúdo, tudo que nós falamos aqui, outros podcasts e mais informação sobre odontologia que nós amamos. Deu para perceber aqui que nós fazemos com paixão. Eu tô todo arrepiado, porque toda vez que vem aqui, que a gente fala de odontologia, eu me emociono. É uma profissão que eu amo de paixão, sou completamente apaixonado há 20 anos, né? E você vê que a paixão não diminui, ela só aumenta. Então, se você quiser saber mais informações, nós estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, o que mais? Estamos em todas elas. YouTube, Google, você vai digitar lá no nosso site, CEO, que é Clínica de Estética Odontológica, ceoclinica.com.br. Nas redes sociais também, tem as nossas landing pages. E esse capítulo, toda essa informação vai estar lá no YouTube, youtube.com.br/ceoclínica. Nas redes sociais nós vamos disparando aos pouquinhos para você também. Então, muito obrigado por ter nos escutado, por ter dado essa audiência para nós até agora, por estar nos consumindo nossa informação. E até muito breve. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Extremamente grata por fazer parte desse time, como eu falei, por chegar em Balneário e logo já me deparar com vocês. Estou muito, muito, muito contente de fazer parte, assim, o melhor lugar que eu já trabalhei. Incrível, tô amando. Obrigada pelo espaço aqui também para conversar, para conseguir compartilhar informações e levar conhecimento para o público, né? Que é importante, assim, gratidão. Eba, muito bom. Até mais. Até mais. Eba, tops.